Nites diz indígenes que vicis ni que seguiri inguini nis que simis nites diz escreves que ni que seguiri que pedirei e Muito feliz, na verdade, em retomar as atividades presenciais aqui no cinema, de uma certa maneira. Faz muito tempo que eu mesmo não vim aqui, não subia nesse lugar, e de ver tantas pessoas queridas aqui. É uma honra que a gente esteja fazendo isso num dia tão importante como hoje, o Dia da Visibilidade Trans. Eu acho que isso é não só uma comemoração ao trabalho esplêndido da Rafael, que está aqui com a gente, mas também uma declaração de que a instituição quer continuar e quer ampliar a sua conexão com a população LGBTQIA+, participar não só na sua programação, na sua coleção, mas também internamente dentro da própria instituição. A gente tem feito diversas ações internas para que isso seja reforçado, e eu acho que esse evento daqui é mais um passo nessa direção. O evento também tem como propósito comemorar aqui, em pré-estreia, a conclusão da Bolsa de Fotografia Zoom Instituto Moreira Salles, que foi conferida em 2020, a Rafael Biquir e a Val Souza, performer, que também terminou o trabalho agora. A gente vai estrear esse trabalho da Rafael hoje, e vai, depois desse curta-metragem, né, são 4, na verdade, são 4 filmes que ela vai apresentar aqui, a gente vai seguir a sessão com um debate bastante importante, que vai tratar não só da própria produção artística da Rafael, mas também da importância das instituições construírem políticas afirmativas da produção LGBTQIA+, e também não só dessa produção, mas também se aproximar das produções de outras regiões do país, né? Eu acho que um pouco do trabalho da Rafael é também mostrar a importância de o Sudeste reconhecer e valorizar melhor a produção do Norte do país, do Nordeste do país e de outras regiões do Brasil. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter trabalhado com ela durante esse ano, nesse projeto, o tanto que a gente aprendeu e o tanto que a instituição cresceu por ter a Rafael perto do corpo curatorial aqui. Queria agradecer também enormemente ao pessoal que trabalha aqui no MS, que ajudou a colocar esse evento de pé, ao pessoal que trabalha comigo na área de fotografia contemporânea também, que ajudou a fazer esse trabalho, né, chegar nesse lugar. E agradecer muito especialmente as 3 pessoas que estão aqui: Rafael Biquir, multiartista múltipla, muito importante, nascida em Belém, né? A Paulette Linda Selva, curadora, DJ, artista visual também, e a Simi Larat, que é presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, e coordena a Casa Neon Cunha em São Bernardo do Campo. Então, a gente tem aqui 3 personalidades importantíssimas aqui da história social e política do nosso país. Tudo bem, gente? Obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz de estar concluindo esse mais de um ano de trabalho, todos esses desafios com Covid, com variante, com esse deslocamento, Belém, Manaus, São Paulo. E é um momento de emoção, de alegria. Sou uma artista drag demônia, a primeira rainha demônia da festa Noite Suja,
coroada em 2014, e acredito cada vez mais que para o mundo da arte não existem barreiras. Então, a arte contemporânea, os museus, as instituições precisam valorizar, incentivar e patrocinar artistas da noite, mulheres trans, homens trans, travestis, não binários, mulheres lésbicas, bichas, do norte e nordeste do Brasil, que estão produzindo arte em diversos espaços, não apenas no lugar institucional. Então, esse trabalho, para mim, marca essa exaltação à cultura drag da Amazônia e toda a importância artística e política do coletivo das Demônias, que em 2022 completa 8 anos de existência. Muito obrigada por todas e todos que estão aqui. E uma honra estar com Paulette da Selva, Cília Larra, minha conterrânea paraense. E agora passo a palavra para a Paulette, que vai nos ajudar a mediar um pouco das nossas sensações e impressões sobre o filme. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite. Sou Paulette, como já foi apresentado inúmeras vezes. Também estou feliz de estar aqui, de estar com o Cime, de estar com o Rafael. Cime, enfim, deito muito, sou muito grata por ter essa oportunidade de estar trocando com uma pessoa que é tão importante, né, para o movimento trans no Brasil. Eu acho que, enfim, tem muitas coisas que me tocam na produção, né, principalmente essa coisa da quebra dos símbolos e dos signos. Acho que as pessoas trans são muito mais que babadeiras em fazer isso. A gente quebra com isso muito bem, constantemente, né, e com as expectativas. Acho que o filme traz muito isso. Uma coisa que me chama muita atenção também são as questões da linguagem. E quando a gata começa a falar na língua do I, eu... Na hora fui levada para uma situação recente, com um trabalho que eu produzi com a Jota, a Mombasa, uma amiga, acho que algumas aqui devem conhecer, e que ela também tem um trabalho que traz o corró e, ao mesmo tempo, traz essa memória afetiva mesmo dos espaços de conversa entre pessoas trans, no Pajubá, e nessa questão da comunicação que é bem única, é própria, é nossa, enfim. E aí, para mim, é muito massa, sabe, ver essas figuras que aparecem no filme, quem protagoniza, quem mobiliza o filme, enfim, a pessoa que está dirigindo, serem pessoas trans, né? Eu acho que a gente vive uma guinada histórica de uma movimentação vinda de pessoas trans, não só de outros espaços também, pessoas racializadas e tal, em que a gente cobra sermos as protagonistas das nossas vidas e falarmos sobre nós mesmos nos espaços, né? E nos espaços das artes não poderia ser diferente. Então, enfim, para mim é muito massa estar aqui conversando, tá vendo, inclusive, várias pessoas, agora não mais porque eu tirei o óculos, mas tá vendo várias pessoas trans na plateia. E, enfim, uma coisa que eu queria perguntar para a Cime, em específico, né, como tu observa esse momento político que a gente está vivendo, né? Dentro dos espaços museais, dentro dos espaços de arte, instituições e tal, a gente era muito acostumada a ver pessoas cisgêneras, em sua grande maioria brancas, falando sobre os nossos corpos, falando sobre as nossas trajetórias, enfim, falando sobre nossas dores e tal, em sua grande maioria fetichizando esses corpos. E eu acho que, enfim, ter esse momento aqui, né, e enfim, conseguir assistir uma produção que é protagonizada, enfim, produzida por pessoas trans, quer dizer muito, né? E aí, enfim, queria ouvir de ti como é que você sente, o que é que você tem sentido, como é que tem sido esse momento político que a gente tem vivido, né? Acho que até a década de 90 construiu-se, até hoje, na verdade, né? A mídia ainda tenta construir um imaginário para a população que é um imaginário mega subalterno, que marginaliza, enfim, subalterniza demais os nossos corpos. E hoje a gente tem visto outras coisas, inclusive, enfim, né, por ter uma travesti no maior reality show do país. Enfim, eu queria ouvir de ti. Bom, gente, primeiro dizer que, assim, obrigada por me permitir estar nesse momento aqui com vocês, porque assim, eu sou paraense, sou nortista, né? Sou filha da Amazônia, como a gente costuma dizer. E a nossa trajetória, para te responder isso, eu queria fazer um pouco dessa historinha,
A nossa trajetória sempre foi de ter que sair de onde a gente está para poder ser vista, para poder ser reconhecida. Muitas vezes na nossa própria cidade, no nosso próprio território, né? Então, assim, e isso tu vai falar de artistas, por exemplo, né? A gente pegar Gira Paz, por exemplo, que é uma coisa mais conhecida, né? Muita gente conheceu Gira Paz depois que ela, né, saiu do Pará. Não foi um trabalho dela no Pará, né? Obviamente, alguma coisa que ela fez no Pará abriu portas. Mas, né, de uma forma maior, é isso, assim. Eu saí de Belém, quando eu fui trabalhar no governo federal, primeira travesti do governo federal e tal, que muita gente no próprio movimento social não conheceu. E às vezes as pessoas dizem assim, essa menina surgiu agora. E aí, aquela Simpson que apresentaram uma vez, logo que foi apresentada, ela disse, vocês não conhecem ela. Eu fui no Pará, é incrível o trabalho dela e tal. Então, assim, a gente tem que sair, porque os olhos não estão direcionados para a gente. Eles estão direcionados para esse eixo, né? Sul-Sudeste. O Nordeste também, né? Mas eu acho que o Norte tem assim, uma completa ignorância do que é a Amazônia. A gente tem uma completa ignorância. Então, estar aqui hoje ver isso é muito emocionante. Mas isso também, então tem esses dois lugares. Esse lugar da gente ter que sair e dizer que nós fazemos uma puta arte. Foi isso que vocês falaram agora. Nós fazemos arte, velho. Sabe? E é babadeira. E tem um outro aspecto que é isso que tu traz. E eu vou entrar na tua resposta, que é essa questão de que do quanto a gente, às vezes a gente fala de visibilidade trans. Aí eu vou para os eventos de visibilidade trans, eu sei que é importante, mas a gente vai falar dos assassinatos, a gente vai falar da ausência de política pública, a gente vai falar de tudo que a gente sofre e padece. E eu estou falando de visibilidade trans já há 2 semanas. Eu falei que eu quase não vinha, porque eu estava cheia de coisa. Eu não parei um segundo da minha vida esses dias. Eu tenho 3 relatórios para entregar na segunda, gente, de prestação de conta que eu não consegui fazer. E eu fico pedindo, gente, me dá mais um tempo, Porque a entrevista, não sei o quê, tudo fica em cima da hora. Porque o Visibilidade Trans está em janeiro e ninguém se programa. Pra gente, ninguém se programa. Então, tudo fica em cima da hora. E é enlouquecedor. E aí eu digo assim, eu estou cansada de só falar disso, assim. Visibilidade trans não é só para gente, para que a cisgeneridade saiba o que ela faz conosco. Porque foram elas que nos inventaram. A gente não teve um fórum que a gente disse assim, vamos se chamar de travesti agora? Não foi. Nós foi levando pedra na rua, entendeu? Saco de lixo, extintor de incêndio, que a gente aprendeu que nós éramos travestis. Então, tem esse movimento que é importante, a gente não vai parar de falar dos problemas, a gente não vai parar de falar das conquistas, a gente não vai parar de falar disso, mesmo que a gente está falando algo que fazem conosco, com quem faz conosco, mas visibilidade trans, sobretudo para mim, é a gente entender que a gente quer escola, a gente quer direito, a gente quer acesso a tudo isso, porque é nosso direito. Mas a gente também quer ser vista. Sabe? A gente quer que as pessoas compartilhem pessoas transgêneras, que elas ouçam, que elas leiam, que elas vejam a arte de pessoas transgêneras, assim, né? Que elas enxerguem isso, né? E é isso que tu falas, assim, as pessoas sempre estão falando por nós, sempre estão falando de nós, mas sem muitas vezes nem nos ver, né? Inclusive, um dia desse, eu estava explicando para uma pessoa que era travesti transexual, e depois ela fez o texto, e ela disse que travesti era uma pessoa que não tinha incômodo com a sua genitália, e que transexual era a pessoa que queria fazer cirurgia. Eu disse que, meu amor, travesti faz muito mais cirurgia que transexual. E outra coisa, mas é porque eu li, eu digo, então você precisa validar com a cisgeneridade que está na academia a explicação do que eu sou. Não basta eu te falar o que eu sou. Não basta eu te dizer quem sou. Precisa que tenha uma explicação científica elaborada pela cisgeneridade, sobretudo branca, sobre nós. Então, quanto mais a gente visibiliza isso, mais a gente
né? E aí, para a gente poder dialogar, eu acho que a importância da gente demarcar isso, da gente mostrar, e da gente não mostrar só o que é perfeitinho, só o que performa, e inclusive isso é muito legal de adiantar. Porque às vezes que a gente ocupa aquele lugar, a gente tem que ocupar performando cisgeneridade, né? Performando esse lugar. Então eu tenho que ser mulher trans, eu tenho que falar, nada contra, mas eu tenho que falar o que é mais audível. E quando ali chega no maior programa, no programa que mais mobiliza, né? Não só a Queer, mas que mais mobiliza pessoas, né? E opiniões, e diz: eu sou travesti, eu não sou homem nem mulher, né? E ela questiona tudo, só a existência dela, quando ela está calada, ela está questionando tudo. Então é muito importante para a gente, né? Tanto ver ali lá, quanto ver Rafael Bicuí produzindo, quanto ver, né, os lugares em que a gente pode chegar. E não chegar só falando sobre nós, falando sobre qualquer coisa, porque a gente pode falar de qualquer coisa, né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa... o movimento de visibilidade não é só a gente se mostrar, né? São as outras pessoas que não são transgêneras nos enxergar, né? E procurar. Porque é isso, quando eu quero alguma coisa, eu sei procurar no catálogo da Netflix ou no Xvideo, né? Mas, inclusive, a gente é bem procurada no Xvideo e menos no Netflix. Mas é isso, assim, tem que partir de nós, né? Assim como parte de mim, por exemplo, entender do meu lugar de branquitude e reconhecer, né, as corpas negras e as suas histórias. Então, tem que partir de mim, não tem que partir da cisgeneridade. Uma coisa que eu troquei bastante antes de vir para cá, inclusive com outras gatas drags e monstras. Eu acho que é um universo que é bem próximo de mim. Eu fazia uma festa em Recife, chamava Infecciosas, e rolava já um fluxo grande. Recife tem um fluxo grande de troca com o Pará, principalmente na musicalidade, né? Enfim, cresci ouvindo brega paraense, tinha essa troca. E aí é muito próximo ver essa busca por uma não normalidade ou fora do eixo do que é se pensar drag, performatividade dentro do espaço noturno mesmo, né? E aí eu acho que tirar todo esse... Enfim, construir esse imaginário já é babado, né? Dentro de uma cena, e principalmente dentro de um cenário drag. Porque o que a gente está acostumado é o cenário page, né? Que no Brasil a gente não chama de page, mas enfim, são concursos e tal. Você participou, inclusive, desse rolê, né? Quando você era mais jovem, imagino. E aí, eu queria... Você foi drag, E aí eu queria, enfim, entender de ti como é esse processo de, para além da noite, trazer isso para os espaços museais, né? Que deve ser uma loucura, inclusive para quem está consumindo, ou, enfim, catando o que a gata está produzindo. Porque eu acho que no início, agora nem tanto, porque a senhora já passou, enfim, já faz parte de alguns acervos no Brasil. Mas acho que no início, com certeza, devia, para além das questões de território, né, o teu trabalho ele traz outros elementos que até então estavam dentro dos espaços museais, mas eu acho que mais no sentido da fotografia e não tanto na performance, enfim. E aí, como é que é para você, gostosa, de manhã? Paulette, uma coisa que a gente está sempre no enfrentamento é que eu acho que todas as instituições, não só museu, galeria, mas a própria universidade como instituição, que ainda são comandadas por uma branquitude cisgênera, querem muitas das vezes o estereótipo da gente, seja das pessoas pretas, das pessoas não binárias, trans, LGBTQIA+. E eu tenho pensado como que a minha experiência, quanto corpo, quanto performance, que cruza a montação, que é o que a gente costuma dizer. A gente às vezes fala drag demônia para poder mediar e localizar o público do que a gente está vivendo. Mas a gente, nós não somos drags mais, somos demônias. Só que às vezes a gente usa o termo drag para mediar isso, algo pedagógico mesmo. Ser demônia é muito além de ser drag. Drag é um termo limitador demais, colonial demais, mas a gente está nesse jogo de estratégias, como o Cime bem falou. Não é fácil, a gente muitas das vezes
habitar esse espaço que as instituições querem que sejamos uma entre muitas, ou às vezes criar esse estigma, né, de que a pessoa trans é extraordinária, a pessoa preta é extraordinária. A gente precisa mostrar outras pessoas, outras corpas. E como Simi falou, né, para nós que somos do Pará, a gente não vê a proporção acontecer nas instituições daqui. As pessoas do Norte ganhando os editais, as pessoas do Norte representando a gente na televisão, no cinema, na novela. E aí a gente tem que fazer essa diáspora, né? Sair, sobreviver e nesse momento de Covid, né? O quanto isso fragiliza a nossa existência, né? Tá longe da família, tá longe das amigas, mas ao mesmo tempo eu acredito que esses temas que a gente traz no filme, que é esse embate com essas instituições de origem europeia. Eu falo muito dessa herança da Belle Époque na Amazônia, né? Que ainda é algo que existe uma elite local que valoriza aquilo acima de qualquer outra expressão cultural, artística que o Pará produz, né? Então, pode ser que não tenha um festejo de São João, ou um desfile de escola de samba, ou a festa da Chiquita, que é organizada pelo Eloy, mas vai ter um festival de ópera no Teatro da Paz. E no ano passado eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez a Manaus, e aí a gente começa a fazer essa questão na prática histórica do que essa violência da invasão colonial na Amazônia, e para além da invasão portuguesa, esse período da extração da borracha, né? Essa Belle Époque, esse desejo de ser a Paris dos trópicos, é uma coisa delirante da branquitude local elitista. E é isso, a gente queria fazer uma cena do bate-cabelo no Teatro da Paz, por exemplo, que é um dos grandes palcos dessa referência estética, artística, e a gente foi barrada, a gente não conseguiu fazer essa filmagem ali, porque é isso, não querem que esses espaços sejam profanados, né? Eu acho que o trabalho mostra muito uma profanação de signos de poder, né? E ao mesmo tempo é isso, tem uma cena de bate-cabelo no Palacete Bologna, que é uma reprodução de um palácio francês, mas é isso, talvez para o Rio de Janeiro, que também passou pela Belle Époque, assim como várias cidades do Brasil, esse tema já esteja vencido, né? Já esteja, mas para a nossa realidade lá, a gente sabe o quanto é politicamente importante afrontar esses tipos de espaços e visualidades, né? E uma outra coisa também que eu tenho pensado muito é que esse material audiovisual ele não é produzido, claro que o Brasil e o mundo inteiro vai poder acessá-lo, mas ele também é muito um retorno para o Pará, para a cidade de Belém, que ainda eu não vejo as minhas amigas demônias nos museus, eu não vejo as demônias nos acervos, eu não vejo as demônias nas instituições. Então, é uma forma de empurrar mesmo, de enfiar o pé na porta e tá aqui, ó. E, infelizmente, lá ainda acontece muito isso. Ninguém valoriza, ninguém incentiva, e aí tem que vir pelo Sudeste, ganhar um prêmio aqui, para as pessoas de lá verem a importância e o valor histórico e político do que todas essas manas estão fazendo. E aqui nesse filme são cerca de 13 que participam, mas é um movimento com mais de 150 pessoas. Então, aqui eu acho que esse filme é a introdução, é o momento da gente ter um petisco do que é esse movimento, para que todas e todos que estão aqui possam ir atrás desse coletivo, da importância histórica dele, e incentivar, divulgar e patrocinar também o que é a arte na Amazônia, da cultura drag e da cultura das demônias. Simi, você que é nossa ancestral, você que vem desse rolê da Chiquita, da montação na cidade, queria saber como você vivenciou e como você enxerga hoje esse movimento das demônias lá, e podes falar até um pouco da tua relação com a Flores, com muitas das bandas que estão presentes no elenco do filme. Ai, obrigada pela pergunta, porque assim, eu, numa fase da minha vida, eu estava terminando a universidade
E eu comecei a fazer drag. E aí tinha uma coisa que era... que assim, a gente... Drag é uma expressão artística que pode ser feita por qualquer pessoa, né? Seja ela cisgênera, seja ela transgênera, seja ela masculina, feminina, não binária, enfim, qualquer pessoa. E aí eu comecei a fazer drag e tinha uma maneira de ser drag, né? Tinha uma maneira de ser drag que era se aproximar do que é belo, pegar o que se entende como belo na cisgeneridade e elevar artisticamente. Era muito essa pegada. E aí eu falei, não estou a fim de fazer isso. E aí eu fui fazer humor e teatro com drag. E aí fiquei nisso um tempo, só que chegou num momento da minha vida que eu não era... Similar é o nome da minha drag. E aí eu falei, não, chegou um momento em que eu não vivia mais. Eu estava performando quando eu não estava montada. E eu falei, não é bem isso, é outra coisa, né? E aí está na hora de eu parar de usar essa justificativa e começar a viver dessa forma. Então, eu fui externalizar minha identidade de gênero depois dos 30 anos de idade. E aí, fui fazendo e tal. E aí, quando eu fui para Brasília, uns 2 anos depois, mais ou menos, na verdade, um pouco mais, porque aí foi depois do início do que vocês começaram a fazer. Não, enfim, aí explicar para as pessoas o que é a Chiquita, né? A Chiquita é uma festa tradicional, é a única festa LGBT do Brasil tombada pelo patrimônio histórico e ela faz parte do Círio de Nazaré, que é a maior procissão religiosa da América Latina. E aí, quiçá do mundo. E aí, ela acontece, a procissão acontece em Belém, no segundo domingo de outubro, mas no sábado, a imagem da santa sai de uma igreja e vai para outra, e no outro dia ela retorna, fazendo a história da onde a santa foi achada, foi levada para a igreja, ela sumia, aparecia em Igarapé, voltava e ali fizeram uma igreja. Então, eles fazem esse movimento. Quando à noite a santa passa pela Praça da República, onde fica o Teatro da Paz, tem um palco e tem a festa da Chiquita, que as pessoas vão todo ano homenageio, aí tem vários prêmios, o Veado de Ouro, que é o mais tradicional, a Botina de Prata e tal, e tem o show das drags. Então, é drag, carimbó e música eletrônica. Então, é essa mistura. Então, ela é vista pela igreja como profano, e quem faz é o Eloy, e eu participava da Chiquita. Isso era a expressão das drags, e que tem uma forte reação da igreja. Era esse o cenário mais externo do mundo drag, né, que não fosse localizado nas boates. E aí, eu fui a Belém, vou tentar agilizar. Eu fui a Belém, e aí me falaram, olha, tu tens que conhecer, porque tem uma galera fazendo um negócio aqui absurdo, e tu tens que conhecer e tal. E aí eu vi de longe, depois eu voltei a Belém, e a Flores estava fazendo o canal dela e pediu para eu participar do primeiro episódio. Eu conheci a Flores, já me apaixonei pela Flores, me apaixonei pela história. Quando tu fala de demônias, é mais que drag, é isso assim. A gente, o tempo inteiro, a gente importa, né, conceitos que não são nossos. Então a gente fala drag, mas, por exemplo, tem o movimento das monstras em Salvador. Tem outros movimentos que falam assim, eu não quero ser isso aqui, esse padrão que me colocaram. Tudo bem para quem faz, ok, beleza também, sabe? Mas eu quero desconstruir isso. Então, eu vejo nas demônias, assim, a desconstrução. Vocês pegam aquilo e desconstroem completamente, né? Então, aquilo que é esteticamente visto como o belo, vocês vão dizer, vocês vão ver beleza em outra coisa. Eu vou desconstruir isso aqui, construir um monte de coisa com várias coisinhas que vocês acham que não pode construir arte, e vou mostrar para vocês que isso é belo. Isso é fantástico. É como o queer, que a gente importa, o queer é o estranho, é o que não se adequa. E eu falei assim, por que a gente chama queer? Se há muitos anos a gente chama bicha, porque a gente se chama de bicha o tempo todo, né? A gente se chama de sapatão o tempo todo, de trava. Eu adoro trava, gente. Por que a gente importa o queer? Né? E porque é bonito, porque esteticamente isso vende, isso transita, né? Então, eu acho, inclusive, quando vocês trazem, vocês não sabem,
Mas as demônias, elas têm manifestos construídos. Não é só a performance. Tem todo um debate, né, sobre o que é ser aquilo e o que a gente vai desconstruir. Então, não é uma brincadeira de subir no palco ali e tal. E aí, depois, no papo, eu vou te contar uma história sobre o ver o peso. Mas vamos conversar mais primeiro. Você falando isso e falando das monstras, eu trouxe isso para muitas memórias afetivas, sabe, de troca. E, enfim, inclusive pessoas que estão aqui, Clarissa, de viver isso muito na noite de Recife, né, e tentar criar uma movimentação artística que quebrasse e que criasse espaços seguros de acolhimento, né. E aí vendo, enfim, as demônias, acompanhando pela internet, porque, enfim, tem essa troca, né. A Gabriela morou em Recife um tempo também, que é uma das atrizes, enfim, da voz, é a que fala na língua do I. É muito massa ver a proximidade do desconforto, a proximidade no desconforto, né, de não ter um lugar que abrigue as coisas que você pensa, ou que vocês pensam, né, tendo em vista que, enfim, geralmente são coletivos, e na ocasião em Recife era um coletivo, né, e a gente tinha a necessidade de ir para um lugar onde a gente quisesse ouvir, conseguisse, né, ouvir os sons que a gente gostava, se montar do jeito que a gente gostava, quebrar, construir coisas que a gente achasse legais, assim, inclusive produzir imagens e referências para pessoas que pensavam como a gente, né? E aí que essa coisa de quebrar com signo e construir outros símbolos e signos que, enfim, não eram construídos, né? Ou até tinham pessoas que estavam que pensavam monstruosidade, performatividade, né? Mas que não tinham espaço ativo, que não tinham lugares onde essas pessoas conseguissem colocar isso para fora. Então, ver em outras cidades, né, essas movimentações, em sua grande maioria sendo Norte e Nordeste, né, inclusive a Casa Monstra lá, né, Malaika Sene, Mamba Mavamba, enfim, pessoas que são muito foda mesmo e que conseguem construir esse imaginário para figuras que, enfim, querem ter esse espaço seguro, né, e ser, e construir, enfim, as loucurinhas delas. É muito tudo. Nossa, amiga, é isso. A gente, em 2020, a gente conseguiu fazer uma transmissão das monstras de Salvador com as demônias de Belém. Tem disponível no YouTube essa conversa. Que, na verdade, o Grupo das Demônias é uma expressão de monstruosidade da cena drag que existe no Brasil inteiro, seja lá em Recife, seja nas monstras com a Malaika, que é extraordinária, né? Então, a gente precisa também olhar mais para, volto a dizer, porque é essa arte que muitas das vezes é colocada como da noite, da boate, mas todas essas artistas são multiartistas, né? Coreógrafas, bailarinas, estilistas, maquiadoras, artistas visuais, e muitas das vezes parece que existe uma dificuldade de transitar entre os meios, né? Às vezes existe um rigor, um conservadorismo. Então, eu estou cada vez mais tentando quebrar essas paredes do que é drag, do que é arte contemporânea, do que é escola de samba, que, enfim, tudo é arte. E é isso, eu acho que a gente pode passar para cima, encerrar a nossa parte aqui e abrir para o público também as perguntas. Inclusive do fato de pessoas transgêneras fazerem drag, né? Tem isso também. A última cena no Ver o Peso, que é um mercado a céu aberto, é uma coisa de louco. Eu saía, quando eu fazia a pista, eu saía de manhã cedo para ir para o Ver o Peso, cansada, né? A gente batalhando a noite toda, para tomar um caldo e comprar peixe, porque eu comprava peixe barato. Lá chega o peixe, tem um mercado de peixe, então chega peixe de todo tipo. E aí eu comprava peixe barato e ia para casa. Não todos os dias, mas grande parte dos dias. É aquela cena de vocês ali completamente desconstruídas, né, com material que podia ser entendido como lixo e virar alguma coisa, né, performando a arara, performando a bicha metendo louca, terror, né? Isso. Tu sabes o que eu senti? Eu senti que os olhares daquelas pessoas a vocês eram os olhares que tinham a mim, que estava de salto alto, toda produzida, perucão amarrado, brincão, né? Roupa de batalha, então, né? Aquela coisa bem bloque mesmo. E os olhares eram esses, assim, eu me vi ali. Então,
não é uma desconstrução que também está falando sobre outro lugar, entendeu? Eu me enxerguei ali. Muito próximo, né? Porque é como as pessoas olham, riem, né, fazem chacota de você. Então, é desse lugar, assim, é essa expressão. Então, não é algo dissonante, não é algo inacessível. É uma arte inacessível. Não é uma arte que toca, assim. E isso me tocou e eu queria dividir contigo, né? Assim. Vocês têm perguntas, considerações? Eu sou Viviana, muito massa estar aqui com vocês. Super me entendo nesse processo de tudo isso que vocês vêm trazendo, né? E percebendo o quanto é desafiador, sobretudo nesse espaço, nessa cidade, essa presença. Né? Eu me identifico muito quando vocês trazem esse desafio de a gente precisar sair para ser vista, mas eu quero ser vista com as minhas e com os meus. Né? Eu quero estar lá em Recife. E o quanto que a performance do que é sucesso, do que é que deu certo, ela é extremamente perversa quando a gente considera que, para muitas e muitos de nós, pressupõe um afastamento. Né? Tipo assim, eu vim vencer na cidade grande, não, mas eu quero ser da cidade pequena e quero ser considerada vitoriosa lá também. Né? Eu quero poder falar com o meu sotaque, dizer tu vice, né? E isso não ser motivo de risadinha nem de brincadeira. Porque eu acho que a gente discute muito pouco, e eu acho muito foda a presença de vocês aqui, e principalmente tudo isso que vocês trazem, porque eu acho que é um espaço muito pedagógico, né, para que essas pessoas percebam quem é centro e quem é periferia, quem é margem e quem é centro. Por que você se considera centro? Né? O quanto que existe de um processo completamente... Né, de as pessoas se perceberem como uma norma sem se darem conta disso. Quando você ri do sotaque da outra que fala tu, por que você achava que num país desse tamanho todo mundo falava igual a você? É uma doidice, não é não? Então, eu acho que essas provocações que tu trazes, e que vocês trazem de uma maneira geral, elas se aplicam tanto à existência das pessoas trans, mas elas também nos irmanam. Elas possibilitam a gente perceber o quanto que essa cisgeneridade ela é perversa, né? Porque ela é perversa, porque ela tem também um padrão de ser cis. Né? Como vocês dizem que tem um padrão de ser drag, que é bonito, tem que ser desse jeito, essa é uma fábrica de fazer padrão. Né? E é o padrão de ser trans, é o padrão de ser cis, é o padrão de ser gente, é o padrão de sucesso. Né? E o quanto que a presença de vocês aqui perturba essa ideia de um padrão, porque eu vejo 3 pessoas completamente diferentes. Né? E está tudo bem, né? Dá para viver bem com isso. Né? Então, eu só queria dizer isso e me sinto muito agradecida. Né? E vou ao encontro do que se me disse. Eu me reconheço em muitas das coisas, né, que eu vi. Né? Te parabenizo muito, Rafa, porque é isso, é uma coisa que ela é atemporal e ela não tem lugar, porque ela está em todos os lugares e eu acho que quem se permite sente do que é que tu estás falando. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Flora, eu faço parte do Montamona, que é um pedal LGBT aqui em São Paulo. Convido todo mundo que quiser pedalar aí com a gente pelas ruas. Queria agradecer muito, eu adorei o trabalho. Espero que muita gente possa ver e possa apreciar também a arte de vocês. Minha pergunta... Calma, que eu estou nervosa. Minha pergunta é assim. Acho que a Cine comentou uma coisa da gente estar sempre falando sobre as nossas dores, das nossas dificuldades, e a arte é um espaço em que a gente consegue retratar isso, mas, para além disso, retratar um outro mundo. O que a gente gostaria de ver, o que a gente é ficção ou é misturado com realidade, mas é um espaço que a gente pode sonhar, né? E eu queria perguntar como que vocês veem isso e também como que fazer essa produção artística pode realmente mudar o imaginário das pessoas, pode realmente mudar a mentalidade e o quanto a gente construir espaços que sejam exclusivos ou não podem impulsionar
uma real transformação da sociedade. Assim, como que vocês veem isso? Essa é a minha pergunta. Deu para entender? Então, tá bom. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela pergunta, pelos depoimentos. É um momento de emoção para mim ver esse resultado acontecer. Assim, né? Estou ainda assimilando a grandeza, né, desse momento. Eu acho que quando a gente está no mundo da arte, né, que é esse lugar de poder também, de construir significados, de reler ou até mesmo de destruir símbolos, e a questão do monumento, né, dos espaços públicos, que estão aí, é extremamente atual, e quando a gente performa ali com a Estátua da Liberdade, de uma loja horrorosa. Do Araque, né? A Estátua da Liberdade do Araque. Não, e horrorosa, porque a Cafonérrima. gente... Porque ali o quadro está fechado. Quando você olha aquela loja que não tem nada a ver com o entorno, você vê a violência de ter essa coisa horrível construída na tua cidade. E eu acho que sempre artistas de vários lugares da periferia estão construindo outros signos e pensando outras formas de arte, só que não são visibilizadas ou patrocinadas. E eu acho que a gente tem que estar trazendo esse tensionamento. A cena do Ver o Peso, que é o mercado cartão postal da cidade, enquanto a gente performava ali, teve uma pessoa do carro que filmou com o celular a gente no cortejo. E aí, teve um belo dia que eu estava lá com os meus pais em Belém, em casa, a minha mãe virou para mim e disse assim: "Ô, Rafael, a tua avó está dizendo que tem uns bolsonaristas no grupo do condomínio postando um vídeo de um diabo no Ver o Peso. Isso é coisa tua, né?" E a minha família é ótima, mas ao mesmo tempo são católicos, que é isso, né? O Círio de Nazaré, a Nossa Senhora. Então, até para eles, é um desafio aquela coisa de, não, respeito, mas sou católica. E aí, quando você dá o play no vídeo, o áudio do cara é assim: ó, tá vendo aí? Prefeitura do PSOL, é isso. Tá acontecendo agora, nesse momento, a marcha para o demônio. E eu amei que ele já ressignificou E catou a ref, né? Ele não, é o que as demônias sempre falam. Quando a pessoa que está ali diz, olha aí, isso é coisa do demônio, as gatas sempre dizem, ó, entendeu, é isso. Entendeu, catou somos a ref. demônios. E aí vira uma ficção da ficção desse momento político do Brasil e nos tornamos uma fake news bolsonarista que entrou na rede. E que maravilha, né? Ter uma divulgação gratuita dessa, mas, ao mesmo tempo, uma loucura, porque como signos como uma mana na perna de pau com chifre é capaz de desestabilizar uma pessoa que está indo trabalhar, ou até mesmo essa coisa do homem, do macho. Olha aí, olha o chifrudo ali, olha a esposa. Se questionar se isso é arte. Exatamente. E pelo fato da prefeitura ser do PSOL, automaticamente querer divulgar aquilo ali como algo negativo, pejorativo. Então, que nem tinha ligação. Não tinha nenhuma, não tem um centavo da prefeitura. E ele fala isso no áudio, ó, tá vendo? A prefeitura dando dinheiro para a marcha do demônio. E aí volta lá naquele ciclo do que a gente falava, né? Talvez, se fosse contar com dinheiro local, impossível de produzir um material desse, né? Então, a gente está sempre entrando nos imaginários, nas criações coletivas, inconscientes, e eu acho, sim, que a arte tem esse poder de reconfigurar, transfigurar, transformar o imaginário. Por outro lado, a gente dá muito dinheiro para o Sudeste, né? Porque o minério que sai do Pará não fica um centavo para a gente. Qual é o projeto de desenvolvimento que esse país deu para o norte do país? Entregou uma miséria para o Nordeste, entregou um pouco de miséria, mas para a gente sai hidrelétrica. E tudo que sai de lá vem para cá. Então, a gente ainda tem um processo colonizador interno. Então, assim, é difícil a gente fazer, mas, assim,
é reparação. Então, assim, o Sudeste tem que bancar mesmo. Tem que bancar mesmo, você está certo, sabe? Eu acho que é excelente ter passado nesse edital, eu acho um escândalo, eu acho maravilhoso, entendeu? Eu acho maravilhoso a gente estar aqui, a gente está colocando essa arte, eu só tenho a agradecer vocês por me trazerem aqui e me propiciarem esse momento, sim, porque eu acho que isso é provocador, né? Isso é provocador dessa mudança, da gente dialogar, assim, não tem melhor maneira, gente, da gente dialogar e mudar esses paradigmas, né, binários, patriarcais, odiosos, se não pelo diálogo. Sabe? Porque o ódio não vai ter, gente. Assim, quando a gente decidiu, há anos atrás, fazer parada nesta avenida, sabe, né, que mesmo sendo um modelo copiado, que a gente copia tudo, né, dos Estados Unidos, mas, enfim, a gente fez por isso, a gente queria conversar com as pessoas. E eu acho que a arte ajuda muito, muito, porque ela toca de uma forma, ela chega, a gente não tem domínio, a parada a gente tem domínio, vai quem quer, está aqui. Se eu for fazer uma panfletagem, está ali aquele território, mas a arte, ela ganha uma força, uma dimensão, a gente não tem esse domínio, e isso é o grande barato, né? Então, eu acho que a gente tem que promover esses diálogos, né? Essas provocações, como a gente está fazendo aqui. Que bom, que bacana, e que legal que eu pude estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento com vocês, assim. É super incrível. Tudo. Eu acho que é massa esses momentos e esses espaços que são criados, né, coletivamente, inclusive para a gente entender o que é que a gente precisa, né, e ver no outro que muitas das minhas necessidades não são só minhas, sabe? Que existe um grupo de pessoas que também passa por coisas parecidas que eu e tal. Eu vi uma FIC lá em Recife, mas assim, muito mais perigosa, que era o nome do coletivo que eu ajudei a criar, chamava Infecciosas, e a FIC foi que a gente era um clube do carimbo. Sabe? E aí, quando chega na gente, é muito doido, porque, enfim, por que afetou essas pessoas? Porque, enfim, a gente vivia dentro desse espaço a nossa sexualidade livremente. E isso, para eles, era um absurdo, né? Enfim, foi uma doideira, e principalmente porque, quando criaram essa FIC partiu de uma galera LGBT. Mas uma galera LGBT raça, assim, então foi muito doido viver isso, né? E, óbvio, num lugar de violência, porque, na época, também estava sendo vinculada no Fantástico uma notícia, uma matéria inteira sobre o Clube do Carimbo. Então, coincide, a galera começa a falar isso, diz que a gente era a galera que fazia o Clube do Carimbo, porque, enfim, a galera com as suas limitações, né, e não conseguiam entender que aquilo era importante, né? E a gente não caiu nessa limitação de querer explicar. A gente coube para a gente só viver mais, viver intensamente e continuar produzindo, né? E aí eu acho que, enfim, para mim, se organizar coletivamente é super importante, né? Foi assim que a gente conseguiu criar pautas, né? O movimento trans, ele consegue dar uma virada no jogo quando a gente se reúne e diz assim, ó, a gente é sujeito de direito, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades como iguais. Óbvio, cada um com suas especificidades, né? Com as suas singularidades dentro do movimento, mas a gente precisa criar demandas, ter espaço, ter políticas públicas, cobrar políticas públicas e quebrar com esse imaginário de que a gente só nasceu para a prostituição, sabe? E aí, para mim, é muito doido ver, por exemplo, todos os filmes que foram produzidos na década de 80 e de 90 sobre pessoas trans, ou com pessoas trans, e ver o que tem sido produzido hoje, né? Inclusive por pessoas trans, né? Que quebra com a cisgeneridade, porque não deixa mais eles serem as figuras que vão falar sobre a gente, então somos nós mesmos falando sobre a gente, né? E quebra com esse imaginário mega subalternozão, sabe? Que colocaram os nossos corpos, né? E aí é muito massa, assim, porque eu vejo as gatas falando, né, de, quero ir para a Europa, na época, né, era bom ir para a Europa bater porta e tal, quando dava cué, porque hoje em dia não dá cué mais, né, em lugar nenhum. E hoje a gente vê, tipo, enfim, as gatas dizendo, não, eu quero ser funcionária pública, eu quero ser professora, eu quero, enfim, quero estar no Poder Legislativo, eu quero estar no Executivo, sabe? Então, ver as gatas, deputada federal, deputada estadual, é muito foda, sabe? É muito importante.
E eu acho que isso parte da organização coletiva, né? Parte desses movimentos que se organizaram e começaram a produzir imaginários para essa galera que está num lugar lá pensando assim, não, só cabe a mim fazer cabelo ou bater porta, sabe? Enfim, se prostituir, gente, é louca, né? Usando um monte de gíria. E quantas de nós vieram para cá para isso? Sim. Sem um rolê condenatório e proibicionista, porque eu sou... Não é sobre isso, né? Mas eu estou falando assim, quantas de nós? Vocês estão vendo 3 pessoas transgêneras que vieram do norte e do nordeste do país, em que eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas transgêneras, mulheres trans e travestis, que são minhas amigas, e que eu conheço que vieram para São Paulo, eu só conheço 2 que vieram, né? Agora 3 que vieram para fazer uma outra coisa que não fosse isso. Eu acho que a realidade de Recife não é diferente. Então, vocês estão vendo aqui a exceção, né? Eu espero que isso não seja mais exceção, que isso vire uma regra a partir de um momento que a gente vai. Uma coisa que me sensibiliza muito no grupo das demônios, no coletivo, são esses 8 anos, que a gente sabe que, para conviver, e você vê na cena lá do mercado, você tem homem trans, mulher cis, você tem drags que têm 30 anos de carreira, você tem drags com 17, 18 anos. Então, dentro da própria comunidade, é um desafio esse lugar do respeito entre mais velha e mais nova, entre gays e pessoas trans. Então, é claro que as demônias, como qualquer família, tem arranca-rabo, tem briga, tem debate, mas eu acho que a longevidade pelo respeito, pela abertura para o debate, para a ressignificação, eu acho que é um dos maiores poderes que existe. É a união, é a coletividade, porque morando nesse eixo Rio-São Paulo e atuando na cena drag daqui, você vê a competição num nível, a competitividade e também o conservadorismo ainda de dizer, não, essa pessoa trans não é drag, essa mulher cis não é drag. Você vê muito isso acontecer. Então, eu acho que Belém, o Norte e o Nordeste de maneira geral, esse debate já está anos-luz à frente. E só para inteirar, acho que uma coisa que eu acho massa também de ver uma pessoa trans aqui, né, produzindo e exibindo o que ela produziu, é que acho que os espaços, enfim, as instituições, os espaços museais têm que abraçar, sabe, cada vez mais esses corpos de pessoas trans. A gente tem uma estimativa de vida de 35 anos no Brasil, sabe? E a gente precisa de acompanhamento crítico e curatorial agora, sabe? Porque se a gente não tiver acompanhamento crítico e curatorial agora, a gente vai ter quando? Sabe? E não é sobre dar espaço, enfim, a gente produz muita coisa que é incrível, sabe? E que, enfim, é deslegitimado porque, enfim, não tem conhecimento teórico, não tem... Então, se a gente não tem, porque vocês não acolhem a gente e dão esse acompanhamento, já que, enfim, a gente tem um tempo de vida tão curto, né? Infelizmente. Então, assim, se abram, sabe? Aprovem mais projetos de pessoas trans, sabe? E deixem dessa falácia, desse EQ, como a gente fala, sabe, de que porque não tem isso, que não tem aquilo, que não tem polimento, que não tem, sei lá, acúmulo teórico. A gente não tem porque, enfim, nós somos subalternizados o tempo inteiro. E esse é mais um espaço que está nos subalternizando. Então, faz uma linha, né? Divide um pouco desse aqué aí, medíocre de vocês. Olá, tudo bom? Eu sou Val, também sou bolsista da Zoom, junto com o Rafael. Parabéns, meninas! Eu vou aqui puxar a sardinha um pouco para alguma coisa que me interessa muito, que é produção de imaginário através de imagem. Eu sou muito viciada em imagem, muito colecionadora de imagem, e eu queria, talvez, fazer algumas provocações aqui para vocês 3, porque vocês disseram várias coisas, e aí eu fiquei me perguntando... Calma, mas em que momento ou de qual forma tem aí um discurso que olhem para nós, olhem para o que nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo quem é que olhem para nós? Porque a gente já está fazendo, né? Então talvez tenha que ser um pouquinho mais direta, de tipo, olha, MASP, eu quero que você olhe para mim. Olha, IMS, eu quero que você olhe para mim. Principalmente quando eu estou vendo essas imagens e conhecendo algumas pessoas que estão em algumas cenas do Nordeste, eu penso, isso aí já está rolando há muito tempo, quando eu olho para a minha história de vida.
E aí eu fiquei pensando muito numa... Eu não sei se eu tenho uma pergunta específica, tá? Mas eu vou trazer algumas coisas aqui que me interessam para a gente conversar. Fiquei aqui pensando em como a coisa mais revolucionária que a gente pode dizer sobre isso que as pessoas dizem que é o modernismo não está nessas imagens e nesses gestos. Porque esses gestos eles são só atualizações das viagens franco-germânicas, científicas artísticas, Debré, Rugendas e todos esses outros. Todos esses gestos que esses caras catalogaram estão presentes nas pinturas do modernismo, ou nas imagens que o modernismo traz. Mas algo que, para mim, é muito interessante, e aí, de fato, tem alguma coisa que a gente pode dizer, bem entre aspas, disso, que é chamado de um Brasil profundo, é quando a gente olha para o samba. Porque daí o samba desfaz toda essa lógica. E aí, quando Simi estava falando, ela falou, inclusive, um termo que eu queria ter anotado, porque eu achei maravilhoso, que é sobre ser filha da Amazônia. Filha da Amazônia. Isso é de um imaginário extremamente potente e incrível. E aí, quando vocês estão falando... Gente, é sério, eu estou aqui tentando... Quem já me conhece sabe que talvez há de ser um pouquinho difícil, mas a gente vai chegar. E aí, quando vocês estão falando sobre profanação de signos, por exemplo, acho que tem aí uma conversa sobre imagens. Quando a gente olha para essa imagem específica que está sendo reproduzida agora, né? Essa loja, esse monumento, essa pose que está sendo feita na frente desse espaço específico. Pensando que gestos, imagens e poses são atualizações e repetições a todo momento. Então, como é também quando eu sento, quando eu coloco a mão no rosto, isso também não atualiza um discurso. E, por último, mas não sendo o último, porque eu gostaria muito de conversar com vocês depois, sobre esse processo colonizador desse imaginário mega subalterno, como é que essas imagens... porque não sei se foi Simi ou se foi Paulette que falou sobre essas referências, produzir imagens e referências para as pessoas que pensam como a gente. E eu fico pensando, cara, de novo, né? A minha mãe já era artista antes de eu me descobrir artista. Porque ela manja muito de costura, ela manja muito de muitas coisas. Tipo, as minhas primas são ótimas bailarinas, mas elas nunca foram para a escola de dança, né? Então, como é que a gente está falando aqui de imaginário? Mas é isso, tipo, se você vai numa comunidade, seja do samba, do caboclinho, de qualquer outra manifestação cultural, existem coisas ali que não estão catalogadas e não precisam desse catálogo para fazer existir. Então, talvez, quero tensionar todas essas coisas que eu falei, mas uma pergunta direta a gente precisa, então, dessa catalogação? É isso que a gente está buscando? É isso que a gente quer? E, depois, como é que a gente pensa essa ideia entre ficção e realidade? Existe realidade ou só documentação histórica? Não sei se eu fui muito voadora, me desculpem, mas vocês três trouxeram coisas que eu acho super importantes sobre imagem e que eu vou só puxar um pouquinho para a gente tratar disso, porque eu acho que tem muita discussão super potente aí. Muito obrigada. Valeu, Val. Eu posso, de repente, introduzir, se vocês quiserem depois concluir. Eu acho que dentro de tudo isso que você falou, Val, a palavra que mais ficou comigo, assim, que me vem é gesto. E como na experiência, mesmo dessas invasões de imagens que a gente tem, seja Estados Unidos, imperialismo, colonização portuguesa, o que eu, quando olho as corpas performando ali no mercado, quando eu vejo os figurinos, as indumentárias, e o gesto de cada uma me traz para esse lugar
tão local, tão paraense, tão amazônico, quando a gente vê, por exemplo, uma mana que está ali com aquele adereço de cabeça, aquele vestido, e ela sai na festa junina, na quadrilha junina. Ela é coreógrafa de uma quadrilha de São João, que é popular, que é da periferia, e ela cresceu assistindo o concurso Rainha das Rainhas, lá do Pará. Então, ela faz o gestual de afronto, que é da candidata do Rainha das Rainhas. Ela faz o olhar gestual, que é da Miss do concurso de quadrilha de São João. Ou quando eu olho para a Gigi, que é aquela que está com aquelas penas enormes, ela é carnavalesca de escola de samba. E ela é a minha mãe carnavalesca, que eu conheci em 2008, antes de ir para a faculdade, né, que eu começo no mundo do samba. A minha origem vai começar ali em 2008, com 15 anos, no mundo do carnaval. Então, eu acho lindo de ver como cada mana consegue dialogar com esse universo de poder e também de desafio, que é a noite, que é a competição, que são os concursos, mas valorizam, respeitam e têm orgulho de mostrar isso. A passagem pelo mundo do samba, pelas escolas, pelo São João, pelo que a periferia produz, e também o próprio lugar de cortejo, esse cortejo que sai no Ver o Peso. Como é que eu falei, manas, eu quero fazer um alto do Círio. Essa é a mediação, tipo, as gatas já fazem tudo. E isso é uma coisa que eu tenho um puto orgulho. As manas são super profissionais, super experientes e, tipo, zero trabalho, sabe? Você fala, mana, vamos fazer um alto do Círio de hierogritos no Ver o Peso. Elas já sabem o que fazer e como compor. Então, eu acho que esses signos e, ao mesmo tempo, esses gestos que falam tanto das periferias, da ancestralidade preta, do samba, e que Belém também é um lugar de samba, de escola de samba e de porta-bandeira e de porta-estandarte, também se coloca quanto significado nos gestos, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui captar um pouco das coisas que você falou. Eu estava até agora pensando na tua pergunta sobre realidade ou documentação. Não sei se a gente vai conseguir conversar aqui, mas, enfim, né, a gente pode tomar uma ali fora e viajar bastante. Mas eu acho que, quando a gente traz isso, realidade e documentação, isso me toca de que maneira? Quando que a documentação histórica, que essa documentação histórica, com as histórias que são contadas, quando elas realmente refletiram a nossa realidade. Todas nós, populações que falamos sobre visibilidade, importância da visibilidade, a gente quer contar a nossa história. E a gente não enxerga a nossa história sendo contada. Né? Eu estou falando da transgeneridade, porque se a gente for falar de Stonewall até hoje, com a transgeneridade de uma maneira ampla, eu não estou falando só de travestis, eu estou falando de pessoas não binárias. Porque até hoje a gente coloca pessoas como travestis, que a gente não sabe se elas eram travestis, se elas eram completamente não binárias. Porque a gente faz um apagamento da não binariedade para dizer que isso não existe enquanto identidade. Então, a gente também é violenta com nós mesmas. Né? Então, assim, a história que foi contada, os nossos heróis são homens gays. Todos. Eu não tenho problema de ter um herói homem gay. Mas será que foram só homens gays? Porque o nosso Stonewall em São Paulo foram com as sapas, né? E assim por diante. E o próprio Stonewall é questionado. Isso dentro de nós, imagina fora. Né? Qual é a história que a gente aprende? O que a gente sabe de América Latina, nós brasileiras? Muito pouco, né? O que a gente fala que é a nossa brasilidade? A gente nega tudo que veio da África. A gente nega, né? A gente tem esse poder de negação incrível e de apagamento gigantesco. Então, eu não sei se tem realidade ou só documentação histórica. Eu acho, hoje eu penso que existe muito apagamento nesses dois entremeios aí. Eu acho que, enfim, eu também penso como assim, eu acho que se catalogar é importante? Não sei, acho que grande maioria não, mas vendo o que foi catalogado eu não me vi.
sabe? Percebendo o que estava sendo catalogado ali, eu não me entendia dentro do que estava ali dentro do rolê. Que estava sendo arquivado. Então, assim, acho que, de alguma maneira, é importante, sabe? Mas acho que não para nisso, sabe? Enfim, não sei se eu respondi. Gente, acho que é bom... Tem só mais uma pergunta. Boa noite, gente. Eu sou Ana Lira. Tudo bom? Eu tenho escutado várias pessoas fazendo vários debates acerca de todas essas questões que nos atravessam, mas eu tenho ficado preocupada com duas coisas especificamente que eu queria compartilhar um pouco com vocês. A primeira é sobre esse lugar do aprendizado, que muitas vezes colocam as nossas produções artísticas e a nossa criação praticamente voltada com o dever de educar a branquitude brasileira. E eu fico me perguntando muitas vezes quando é que essa branquitude vai assumir a responsabilidade de se autoeducar. Porque eu, enquanto um corpo negro, tive que aprender a entender qual era a minha história, para além da história colonial que me foi colocada, me responsabilizar pela reeducação da minha família. E ainda tenho que gastar a minha energia tendo que educar os meus amigos que têm a mesma condição financeira, ou uma condição financeira melhor, tendo que educar várias pessoas que têm tempo, dinheiro e caminhos de se autoeducar. Então, eu estou bem preocupada com isso, quando existe essa cobrança da gente utilizar a nossa produção para educar essa branquitude. E aí eu me lembro muito de uma entrevista que a Érica Malunguinho deu, né, para o Afronta, né, da Juliana Vicente, em que ela diz, né, que, da mesma maneira que corpos negros acabam se responsabilizando por terem sido escravizados ou serem descendentes de pessoas escravizadas, quem vem de uma herança colonial precisa se responsabilizar também por ser descendente de povos que foram escravizadores. Então, eu acho realmente que essa branquitude precisa se responsabilizar pela sua autoeducação. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, no âmbito do desejo, da felicidade e da vontade, o que vocês gostariam de fazer se vocês não tivessem que ficar gastando energia educando essa branquitude? Eu queria explodir os espaços. Muito massa isso, Ana. Eu tenho pirado muito nisso, com essa coisa de como esses espaços se utilizam de um lugar de dor, assim, né? Acessam sempre a gente num lugar de dor para colocar dentro das instituições, assim, né? Tipo, sempre o que é retratado... e eu digo sempre porque, em sua grande maioria, é sempre, sabe? São poucos os artistas no Brasil... que se divertem muitas vezes, sabe, falando sobre os seus trabalhos, sabe, e que não estão tensionados a entregar o que essas instituições pedem, que geralmente é sobre esse lugar de dor, sabe, que geralmente é sobre esse lugar de precarização e tal. Então, eu também tenho tentado me mover em pensar a minha produção dentro de um lugar de viver bem. E viver bem é não ter uma responsabilidade pública, principalmente com a branquitude, sabe? No sentido da curatela mesmo, assim, sabe? De quem pega um papel que é designado pelo outro de curar aquela pessoa, enfim, sabe? De cuidar, de ter um cuidado para que aquilo entre nela de uma maneira mais branda, mais... Enfim, quando, na verdade, a gente não tem que se responsabilizar por isso, né? Então, assim, o meu desejo mesmo é que esses lugares fossem explodidos, mas como eu não posso, até porque eu não tenho dinheiro para isso, porque eu acho que é tudo sobre a qué, sabe? Como a gente negocia esse tomar lá da cá, né? E tal, e entender como rola essas... Enfim, no fim das contas, é tudo sobre concessão, assim, né? E sobre você abrir mão de muita coisa sua para poder sobreviver, sabe? Então, é uma preocupação minha também, sabe? E como a gente não tem esse papel de se responsabilizar por né, por essa falta de informação e de interesse, né? Enfim, que agora publicamente a galera tem discutido sobre isso por causa desse rolê de Big Brother, assim, né? Que é essa coisa da pessoa entrar lá e dizer assim, não, eu vim aqui para aprender, sabe? E aí, tipo, ai, cara,
tanta coisa, tanto lugar, tanto espaço para você aprender, né? Que aprender não curra, né? Chamando a outra de homem. E é engraçado, eu não tinha percepção disso, do que tu traz, assim, até pouco tempo atrás. E foram as manas pretas mesmo que chegaram comigo e falaram assim, tu não és obrigada a isso. Tu não és obrigada. E eu percebi que eu estava muito cansada, tentando, que eu achava que era um dever meu eu fazer esse movimento. Eu estou falando da transgeneridade com a cisgeneridade. E foram as minhas manas pretas que me acolheram e disseram assim, não, você não é obrigada. Assim. Inclusive por estar num lugar de liderança, assim, né? Por estar na frente de uma instituição em que as pessoas acham que, enfim, você tem que me ensinar. Sabe? E é muito louco, assim, visibilidade trans é uma coisa muito doida. Anteontem, já era 11 horas da noite e eu não conseguia parar. E eu disse assim, posso indicar outra pessoa? E parecia que eu estava menosprezando. E aí eu não conseguia cumprir. E as coisas que apareceram de última hora, 11 horas da noite, uma pessoa perguntou assim, mas agora tu pode me atender? 11 horas da noite, assim, eu estava desde 7 horas da manhã. Isso é enlouquecedor. Mas sendo bem individualista. Respondendo a tua pergunta, eu queria ter férias. Sabe por quê? Porque férias é um direito da cisgeneridade branca. Eu não lembro quando eu tive férias na vida. Não lembro. E olha, eu já trabalhei de carteira assinada nos últimos anos. Eu já trabalhei como cargo comissionado de governo. Trabalhei com o terceiro setor. Né? Já fui... Eu acho que quando eu era puta eu tinha férias. Depois que... Eu ainda sou puta, mas depois que eu saí da esquina, nunca mais eu tive férias na vida. E eu queria lembrar como é o gostinho disso, assim. Desculpa a individualidade, mas para mim exemplifica Era sobre coisa. isso, era esse desejo que eu queria ouvir de vocês. Assim, Paulette, que curadoria você quer fazer? Queria te ouvir falar disso. E Rafa também, assim. Qual é o teu próximo desejo de projeto, sabe? O que vai fazer você feliz nesse momento, se você realizar? A gente ainda está batendo na porta e essa troca ainda não é justa. Eu acho inadmissível, às vezes, a gente ganhando edital, ganhando prêmio, e as pessoas ainda colocarem a gente como privilegiadas, sabe? E porque ninguém banca um plano de saúde para a gente, ninguém banca um auxílio de terapia para a gente, e a branquitude ela quer sempre ser servida, porque ela é acostumada e criada assim, e a gente tem que explicar, e não se dá um trabalho de ir atrás de coisas que a gente mesma está pesquisando. Porque eu não tive uma criação afrocentrada, né? Eu estou indo atrás das palavras, das referências, das religiões, das artistas que não estavam no livro de história, no livro de arte. Eu estou fazendo esse fluxo agora, nesse momento. Então é isso. O luxo para mim seria hoje, e vai acontecer. Eu tenho certeza, em breve as demônias terão o seu espaço cultural, artístico em Belém do Pará. E eu acho que, enfim, Ana, o que eu quero produzir, o que eu quero curar, eu estou fazendo, sabe? Tipo, a minha grande vontade, e eu consigo saciar ela, é não depender desses espaços. E eu pago um preço caro por isso, né? Enfim, não consigo dar grana para a galera com quem eu faço as parcerias e tal. Mas, enfim, eu sinceramente prefiro, assim, sabe? Tipo, óbvio que é muito bom ter um aqué. Sabe? Óbvio que é muito bom estar segura, ter meses de um aluguel seguro, sabe? Mas, para mim, é muito mais importante não deitar para instituições, sabe? Então, assim, eu, Paulette da Selva, o que eu quero fazer, eu estou fazendo. E eu não preciso do aval institucional para isso, sabe? Eu consigo reunir pessoas com o que eu penso e sinto, não o que eu penso, mas, enfim, com uma união de sentimentos e de produções que eu acho que são relevantes e que têm produzido coisas que são interessantes, principalmente sobre vida, sobre morte no momento, né? Sobre memória, que é o que eu tenho pensado e tenho tentado traçar muito com as artistas que eu me interesso e que eu acompanho artisticamente, e de não deitar para as instituições. Porque, enfim, no fim das contas, né? A contrapartida é muito pequena, sabe? Mesmo que role grana, ainda assim é muito pouco para o trauma que a gente tem. Então, enfim, o que eu quero fazer, eu já faço. Eu não preciso de um aval institucional, porque a instituição é muito pequena para mim e para os sentimentos e os pensamentos que eu tenho e que eu quero, sabe? Então, para mim, é meio que isso. Então, gente, como o nosso tempo é curtinho mesmo, obrigada por todas, manas. Simi, Paulette.
Uma honra, um luxo.